Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Token Room. Hoje eu estou aqui com o Gustavo Brigato, ele que tem uma experiência de cobrir empreendedorismo, inovação há muito tempo e que a gente teve a felicidade de se encontrar em São Paulo em um evento promovido dentro da Verf. Obrigado pelo convite, Gustavo, e seja bem-vindos ao nosso podcast. E a ideia aqui é trocar um bate-papo sobre como que o mercado de inovação e também blockchain e o que a gente está fazendo com tokenização está se conectando com o cotidiano da vida das pessoas. Então, seja bem-vindo, Gustavo. Antes de começar, eu queria que tu se apresentasse um pouquinho, falasse um pouco da tua trajetória até aqui e obrigado novamente. Pô, obrigado você, Thiago. Foi um prazer te conhecer lá no nosso evento, né? No café lá com a Verif. E é legal como essas conexões, assim, vão rendendo frutos, né? Então, obrigado pelo convite e pra gente se aproximar aí, tá aqui para falar um pouquinho sobre esse assunto que, cara, eu adoro. Eu confesso que eu até acompanho menos do que eu deveria, do que eu gostaria, mas que eu acho que é super, super relevante e destrava muita coisa aí, né? Falando um pouquinho sobre mim, até o Startups acabou de completar 5 anos de existência, sou jornalista e montei o Startups em 2020, muito para cobrir, nossa, para acompanhar, né, toda essa questão do ecossistema de inovador, de startups, venture capital, né, grandes empresas, todo esse movimento aí que ganhou muita força no Brasil, sei lá, na década passada, né, a partir de 2010 ali e tal. Eu sempre fui um cara de tecnologia, sempre gostei de tecnologia, então quando tomei contato com esse mundo de inovação, assim, foi natural, foi natural o interesse acompanhar, e até que o bichinho do empreendedorismo picou ali, eu falei, cara, não quero só escrever, né? Eu quero ser parte disso também, fazer o meu, né? E aí o Startups nasceu em 2020. E até falando um pouco de blockchain, eu tava lembrando aqui que o blockchain meio que mudou um pouco a minha relação com o mundo da tecnologia, porque eu sempre fui aquele cara, saía uma coisa, caramba, que legal, saiu uma coisa nova, caramba, que legal, saiu o blockchain, cara, quando eu comecei, né, Bitcoin ali em 2013, depois comecei a ouvir falar, né, eu entender o que era o blockchain, eu falei, caramba, isso muda tudo, acabou, burocracia zero, né, o mundo vai virar outra coisa, né, acho que foi 2016, pós de 2016 mesmo, né, na época, acho que a IBM estava falando muito de blockchain também, só que, cara, passou, sei lá, 2, 3, 4 anos e nada aconteceu. E aí eu falei, cara, eu preciso ser mais cético com novas tecnologias, né? Então eu ainda acredito que o blockchain é o grande, vai ser o grande viabilizador de muita coisa, mas eu aprendi a ser mais cético com novas tecnologias depois do blockchain, porque, cara, passou, né? Passou quase 10 anos e o potencial ainda está aí para ser destravado. Então é muito legal estar aqui para a gente conversar sobre esse assunto. Isso é muito legal, cara. A gente está falando sobre exatamente, ainda mais que tu tem essa história que é tão antiga de cobrir, né? A blockchain e tudo mais. Isso é até uma coisa que muita gente critica nesse setor, que blockchain muitas vezes são criados casos de uso que não servem para nada, né? Tem até essa fama, é uma fama meio ruim, inclusive, da indústria como um todo. Solução procurando um problema, né? A famosa solução procurando um É, problema, né? isso, inclusive, foi uma das coisas que me fez entrar no setor muito mais tarde. Na mesma época que tu, lá, 16, 17, foi quando, 2015, eu comecei minha carreira no mercado financeiro, e logo em seguida, 16, 17, já estava tendo uma movimentação bem grande em volta de cripto, principalmente Bitcoin, depois que o Ethereum foi lançado também. E o que eu via que o mercado estava fazendo, eu falava, pô, isso tá, eu concordo que é uma moeda que resolve problemas, né, da moeda fiduciária, como a emissão descontrolada, etc e tal. É. Mas como empresário, eu não vou criar uma trading, né? Não vou ficar fazendo trading porque eu já tinha experiência de fazer trading na própria bolsa brasileira e muita gente fazia já em Forex. Então, eu lembro que tinha a galera do Forex, a galera da cripto e a galera do mercado tradicional. Eu fiquei na do mercado tradicional. Mas logo em 2020, tu falou quando tu começou a startup, e aí eu vou te fazer uma intro para uma pergunta. Eu comecei a perceber uma mudança no perfil dos projetos e inclusive das startups trabalhando com blockchain. E queria ver a tua opinião sobre isso, porque quando eu começo a Revol, foi logo em seguida da quebra da FTX, e que eu acho que foi uma Ah, bela curada no mercado. Eu acho que aquilo foi muito sim, saudável para o mercado. Depois da sim. quebra da FTX, o mercado ficou muito mais sério. Mas eu queria que tu fizesse um paralelo, lembrando de 2020, como é que a startups cobria, startups de blockchain, para agora. O que que tu percebeu, assim, a grande diferença?
Legal. Eu acho que faz sentido, sim, isso que você está falando, porque teve ali 2020, 21, quer dizer, que foi aquele momento mais crítico, vamos dizer assim, né, do sentido de crítico de grandes investimentos, né, de dinheiro fácil. Então você tinha a tese de blockchain, até a própria Valor Capital, acho que ainda mantém, mas eles tinham criado uma tese bem forte de investimento em blockchain. Se eu não me engano, acho que A16Z também tinha bastante coisa, foi fazendo bastante coisa. Então todo mundo tinha um pouco de tese de blockchain, para não falar que era cripto, né? Para não falar que estava investindo em cripto, em Binance, em FTX. Os caras falaram que estavam investindo em blockchain. E realmente eu sinto que deu uma baixada, cara. Depois, bem como você falou, deu uma depurada. Até porque apareceram outras modinhas, né? Outras trends que o pessoal começou a usar como marketing, né? Né, fintechização, até a própria AI mais recentemente, nos últimos 2 anos. Então, o uso da blockchain meio caiu em desuso ou deixou de ser um chamariz como é hoje a AI. São poucos os projetos que hoje, talvez tenha muitos projetos usando blockchain, mas são poucos os projetos que os fundadores falam, ó, é blockchain, tal, né? A gente usa isso. Então deixou de ser uma propaganda. Mas os casos que a gente tem reportado, até recentemente o CRIA, que é aquela plataforma de equity crowdfunding, começou a entrar em ativos reais também. Provavelmente eles vão entrar em tokenização também. Então, assim, ficou uma coisa mais. Talvez o que vai ser a AI daqui a uns 3 anos, vai. Underlying. Né? Tudo vai ter AI, tudo vai ser AI, você não vai precisar falar que você é ponto .ai para falar que você usa AI. Talvez o que eu sinto talvez isso vai acontecer para AI daqui a uns 2, 3 anos, e o que eu acho que já de uma certa forma, não em tanta escala como a AI, mas o que aconteceu com o blockchain nos últimos 3, 4 anos foi um pouco disso, assim, acabou virando um underline ali, né, uma tecnologia fundamental para muitos projetos, mas que ninguém usa isso como um argumento, como um promotor, né? Eu acho que o grande desafio, acho que da tecnologia em si, foi que ela realmente ela soluciona muito problema que tem muita legislação em cima. Então, diferente da IA que chegou com o caso de uso simples do tipo, pô, lê esse PDF aqui para mim e me ajuda a extrair para eu criar minha planilha, que as pessoas precisam disso. Cara, não tem uma regulamentação para impedir que tu use uma IA para fazer esse tipo de atividade. É. Agora, quero fazer um contrato privado da compra de uma dívida privada contigo e tu colocou em garantia o teu imóvel e se tu não me pagar, eu quero executar essa garantia e mudar a propriedade para o meu nome. Automaticamente. Uhum. Eu dependo de terceiros. Eu quero fazer uma estruturação de dívida que eu não precise utilizar uma securitizadora, uma registradora, uma corretora, um distribuidor, porque eu acredito que isso é muito intermediário, eu consigo trazer segurança colocando a garantia dentro do contrato, e vamos fazer isso via plataforma. Bom, aí tu está Uhum. mexendo com valor imobiliário, fazendo oferta pública. Então, realmente, blockchain tem uma dificuldade absurda de conseguir executar, acredito que o seu valor pleno para o mercado, por questões de que esse mercado é muito protegido, cara, bem É. protegido mesmo. Mas Muito, muito, tem muito lobby, muito interesse, né? Mas, mas, é, mas, de forma, voltando, o próprio mercado financeiro, né? Pô, você vai numa Virgo, você vai em várias casas, de novo, os caras usam o blockchain para algumas coisas deles ali, né? Para fazer alguns contratos, registrar, registros e tal, mas aqui, de novo, juntando com o que você falou, é isso, cara, é mais interno. Mais para ter ali uma segurança, tipo, os nossos contratos, ou a gente faz dessa forma, do que realmente, tipo, vamos usar isso para diminuir burocracia, para dar mais segurança jurídica para todo mundo. É só uma ferramenta, né? A gente usa isso como uma ferramenta porque a gente acha que é legal, que é interessante, que ajuda, mas não é um must-have, né? Tem não, todas as outras não virou formas a de chave fazer. ainda. Mas É. eu tenho um presente para ti, então. Eu vou te mandar o Market Review que saiu hoje, da Revol, que o Cristiano Oliveira, que é o nosso head de research, ele faz a cada 6 meses. E ali Pô, vai ter bastante use case de blockchain para que a gente consiga te mostrar algumas coisas legais também. E também a gente entrou num tópico que é um tópico bem legal para mim, porque esse problema do mercado é o problema que trava também muito as próprias startups, né, de sim. Web3 de atuarem, né?
Para tu ter ideia de um caso legal que a gente fez, que a gente aplicou para o Sandbox, nós aplicamos para o Sandbox junto com o Banco Mercantil a estruturação e a cessão do direito de crédito consignado on-chain, no qual a gente iria fazer a comunicação com Dataprev e INSS para que a cessão desse direito de dívida pudesse ser também cedida para o mercado de capitais, porque hoje poucos bancos conseguem fazer a cessão porque é muito complexo o sistema. A comunicação do INSS é uma coisa, a comunicação com o Dataprev é outra, isso seria unificado num smart contract só. Mas, de novo, isso dependeria de 500 coisas que não é a tecnologia. E aí você tem o. Deixa eu medir minhas palavras aqui. Você tem certos players do mercado financeiro que tem toda a cadeia de registro e negociação de ativos, né? Esse cara, né? Jamais iria querer que uma registradora, uma coisa dessa acontecesse, porque é totalmente do interesse dele fechar o mercado, né? Então voltamos ao ponto de regulação e segurança jurídica, né? Talvez acho que esse realmente é o principal ponto para você ter essa inflexão. Não sei você, mas, cara, olhando o mundo hoje com protecionismo, com todas essas coisas, eu não sei, até antes da gente conversar aqui, eu tava viajando aqui, não sei, acho que hoje ainda é um momento, talvez, não vou falar que é o momento mais complexo para a gente pensar nessa evolução, porque se a gente está falando de protecionismo, movimentos regulatórios aí, cara, eu não sei se, como que essa, aí você também, né, você que me diga, não sei se essa agenda de tokenização avança tão rápido quanto a gente gostaria. O que eu acho que está acontecendo no mercado? Existe um mercado que ficou na margem do caso de uso que qualquer pessoa consiga entender, que é o mercado descentralizado, e existe o mercado de tokenização, que está virando um feijão com arroz, que vai ser o 8 mais bombada, a emissão de security liberada até X valor, tal, que é o crowdfunding, que é o que a Ripple vai fazer aqui no Brasil. Mas, todavia, se a gente olhar em perspectiva econômica o que está acontecendo no mundo, Gustavo, será que a gente não poderia colocar que o mercado tradicional está pesando a mão em cima do cidadão comum, Demais, em sempre, isso termos de aí. impostos, inflação? Será que esse cidadão Sim. comum não está começando a pensar em ter alternativas? Eu vejo cada vez mais pessoas simples querendo entender mais sobre Bitcoin, entende? Então, eu acho que essa questão de tu ter uma proteção não contra o Estado, mas assim, de tu ter produtos que não estejam correlacionados ao sistema. Por exemplo, agora eu vou entrar num tema contigo que eu queria entender qual é a tua opinião também sobre meios de pagamento, Pix e Drex, por exemplo. O Pix, não, ao Uhum, mesmo uhum. tempo que é um orgulho do Brasil, porque solucionou o que as stablecoins estão tentando solucionar hoje, o Pix já soluciona há muito tempo, de uma forma muito eficiente. Só que o Pix não tem a grande proteção do usuário, que é a proteção de sigilo bancário, né, que a TED tem. Como é que tu enxerga isso numa perspectiva de uma moeda digital controlada pelo Banco Central? Bom ponto. Aí se você for pensar no argumento libertário, né, ou na origem ali do Bitcoin e da blockchain, cara, isso vai contra toda a proposta, né? Porque é ótimo para o cidadão ali, você fazer né, todas as transações, mas você tem uma pessoa que está controlando tudo, né? Que está vendo tudo, né? O grande irmão tá is watching you ali para qualquer coisa que você faz. Ao mesmo tempo, cara, eu acho difícil essa coisa avançar, essa proposta anárquica de descentralizado que vai eliminar todos os poderes e governos. Não tem como avançar. De novo, vamos voltar ao próprio ponto, até o próprio ponto do blockchain que a gente comentou aqui. O paper de 13, não, 13 foi quando eu comecei, né, dos começos dos anos 10 ali, 2010, cara, 15 anos, e a coisa ainda agora que tá começando a rolar, que o Trump fez lá, a regra dos stablecoins, Brasil tá fazendo, né, em cima de blockchain e tal, mas o establishment pega essa tecnologia para usar para os seus fins, né? Então, infelizmente, talvez, você só consegue a massificação quando realmente o uso do blockchain talvez só vai aumentar se os bancos pegarem o blockchain para substituir o Swift, porque para eles vai ser interessante, né, uma estrutura que dá menos custo. A moeda digital só vai acontecer se o Banco Central fizer. Então, assim,
Aí é equilíbrio entre os sonhos libertários e anárquicos e a realidade do mundo como ele é, né? Então, para você ter realmente popularização e massificação, infelizmente vai ter que passar pelo establishment. De novo, voltando a minhas perspectivas menos emocionais e mais racionais, eu acho que essa é a realidade. Bom, isso a gente não está aqui para concordar, a gente está aqui para conversar. Então, pode, tu pode com certeza falar aquilo que tu pensa sem filtro algum, até porque isso gera muito mais reflexão, porque conversar todo mundo batendo a cabeça aqui, concordando, é muito fácil. Eu concordo contigo em partes. A parte que eu concordo contigo é que a massificação vai passar por uma centralização. Isso eu também acho que não vai dar para entrar em anarquia, porque é muito extremo. O que eu acho é que alguns casos de uso, como por exemplo as stablecoins, né, elas surgiram com empresas Tá. privadas. Visa e Mastercard viram que aquilo era um problema gigantesco para eles, porque tu tira o intermediário do cartão ali, que é extremamente caro para o cidadão, né, para o empreendedor. Sim. E as soluções que estavam vindo para débito, para transacional de recebimento de pagamento via stablecoin estava bem mais barato. Então eles viram, pô, os pagamentos explodiram, a gente vai ter que olhar para isso com mais seriedade. Então, esse é um caso de uso de tokenização de dinheiro que veio da iniciativa privada, não consegue ser descentralizado. A maioria dos É. produtos financeiros não conseguem ser descentralizados. Agora, o que eu tenho para acrescentar é o quê? Quando eu começo a usar muito uma tecnologia nova, eu consigo pegar o derivado dela um pouco mais, entende? Então, por exemplo, eu nunca invisto em ações. Então, pô, a chance de eu comprar alguma coisa de renda variável no Brasil é menor, se eu nunca invisto em ações. Agora, pô, se eu já uso o Drex, já sei que é uma moeda digital e está na blockchain, então já sei que é uma coisa que é uma tecnologia que existe, pô, quem sabe eu não compro, então, uma pool descentralizada para o meu dinheiro ficar investido em algo que não tem uma empresa, uma DAO, por exemplo. As DAOs Tá. estão aumentando o volume de captação de recursos de pessoas tradicionais. Ah, é? Tá. Bom, interessante, porque teve aquele momento dos ICOs, as DAOs e tal. Eu realmente parei de acompanhar esse mercado. Tá tendo uma Não, ressurgência? os tokens de governança é tudo lixo. Isso aí tu pode continuar comigo para bater pau, que eu bato pau junto contigo. O que está acontecendo é a pessoa que tem dólar digital e USDC, ou a pessoa que tem Bitcoin, ela tá guardando esse ativo na sua carteira, ela está começando a usar esse ativo como garantia para receber juros no mercado. Ah, tá. E Legal. hoje, e hoje esse mercado ele tá utilizando produtos como o Tesouro Americano para remunerar investidores, inclusive investidores sofisticados e mais velhos. O perfil do investidor em pools tokenizados no mundo é o Ultra High Net Worth Client, né? O cara que tem milhões, Hum, milhões e está ali diversificando. A Ondo Finance está fazendo um trabalho gigantesco com tokenização de Treasury americano. A tá. Maple Finance está fazendo com crédito privado, a Hamilton Lane está fazendo com tokenização dos fundos. E a lógica é, pô, cara, já que tu tá com o teu dólar digital aí na tua corretora, ou sei lá, na tua wallet, e tu tá com a tua Bitcoin, vamos usar esses Se dois alavancou. ativos, Uhum. eu alavanco ali. Diferente de querer vender NFT do macaco ou prometer 50% de rentabilidade num ano, porque um token. O mercado de meme coin e de token maluco, esse eu nem comento que eu não levo a sério, mas o mercado de ativos reais, que é o que a Revol se propõe a Tá. fazer, esse sim eu acompanho, que é o nosso grande objetivo. O objetivo da Revol é conseguir criar as pools, a gente tokenizar e estruturar crédito privado aqui no Brasil, e ofertar isso lá fora para quem tem liquidez global. Então, qualquer pessoa Tá. no mundo que tiver USDC ou Bitcoin vai poder receber os juros de um ativo que está aqui no Brasil e tudo isso a gente vai fazer on-chain. É meio maluco, mas mas é uma forma de criar novos canais de captação de recursos, né? Sim, sim. Mas Então, isso, sem dúvida, né? Porra, isso é animal. Cara, o dinheiro, né? O dinheiro já flui, né? No mundo. Por isso que volta aquele ponto do protecionismo da minha reticência, a gente precisa ver como que isso vai evoluir, porque daqui a pouco, beleza, aí tá on-chain, mas, pô, aí que governo que vai tributar isso? Né? Está vindo aqui para tá pegando os meus ativos aqui no meu país, eu não estou captando esse imposto de renda. Mas peraí, não, você que, cara, alguém vai enxergar isso,
vai enxergar esse mercado nos próximos 5, 10 anos e vai querer vir em cima. Não, agora tu me deu a brecha de fazer uma propaganda dos meus parceiros da Machado Meyer e o Marcelo, que é ele que resolve essa situação. Vai ser tudo tributado, vai pagar IOF, todo mundo vai receber uma parte. A única coisa é que as liquidações e a estrutura vai ser mais simples. Mas não tem como fugir disso. Até esse tipo de operação precisa passar. Por isso que o mercado de real world assets, na realidade, ele é um mercado muito próximo do mercado financeiro tradicional, quase Uhum. idêntico em termos de estruturação jurídica, eu digo, impostos e movimentação financeira. O que muda é que o custo de fazer tudo isso é muito menor. É muito menor, sim. Eu posso fazer uma emissão global com 5 milhões de reais. E aí pensa se eu for tentar fazer isso dentro de uma estrutura tradicional, ninguém me Nossa. receberia Não, uma não paga nem o FII do advogado, né? exato, exato. Então, nesse ponto, mas entrando um pouco também numa área que eu acho que tu está acompanhando bem de perto, como é que tu viu o mercado de venture capital e também das startups nos últimos 2 anos com o aumento de juros, ou o mercado lá fora que também bombou? Porque a conversa aqui como founder, cara, com o Brasil, o founder brasileiro quando se encontra é só para chorar, né? Porque o mercado lá fora bombando, qualquer projeto de IA captando milhões e Yeah. milhões de dólares no PPT É, e a turma aqui na raça, cara. Como é que tu vê esse cenário aqui no Brasil nesses últimos anos? cara, e aí, de novo, é bem isso que você falou, qualquer projeto lá fora, qualquer projeto, até aqui também, né? Na América Latina tá começando a pegar, aqui no Brasil e América Latina também tá começando a pegar isso, mas, de novo, se você não é, de novo, voltando àquele ponto, se você não é IA, você chora também. Porque, né, acho que 50, 60, recentemente saiu essa estatística, 50, 60% do dinheiro do venture capital lá nos Estados Unidos está indo para projetos de IA. Então, por isso que tá essa correria de todo mundo de comprar o domínio.ia, de falar que tem IA de alguma forma, porque se você não coloca isso no seu deck, na sua proposta, se você não vira uma empresa AI first, você tá fora do jogo, como você tá falando aí, né? Secou o dinheiro, acabou o dinheiro, né, saiu. Por que que o dinheiro saiu, né? Você teve, quer dizer, você teve todo esse cenário aí de aumento de juros e tal, mas você tem também na ponta ali, na final, que é a seca dos IPOs. Então você olha para a cadeia toda, você tem menos liquidez. Então, o cara que botou, né, o High Net Worth, o Family Office, endowment não, lá nos Estados Unidos, porque endowment tem a visão de longuíssimo prazo, né, mas, então, o venture capital americano continua funcionando bem, porque você tem o dinheiro de longuíssimo prazo dos endowments, que esse cara não tá muito preocupado com essa oscilação em 2, 3 anos, cara, 10, 20 anos para ele, o dinheiro tá bem aplicado. Então, talvez lá você tem, obviamente, oscilação, mas talvez você sinta menos porque você tem esse dinheiro, mas que não é tão curto prazista como aqui no Brasil, que aqui no Brasil o venture capital é financiado por family offices, é financiado por famílias, porque você não tem os fundos de pensão, você não tem endowments estabelecidos, então a gente sofre mais. E aí esse cara, mas aí voltando, esse cara não vê resultado, não vê saída, não vê liquidez, você chega lá, pô, vamos continuar, né? Vê aqui, vou investir em venture capital. Pô, essa startup legal, tá, blá, 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 blá. Passa 2, 3 anos, 4 anos, não dá resultado. Pô, vamos continuar investindo em venture capital. Cara, não, peraí. Tem agora, tem, né, como você falou, tem stablecoin, tem juros de 15% no Brasil, juros altos nos Estados Unidos. Não vou investir nesse negócio que é de 10 anos. Deixa eu, né, tá em segurança, inseguro, o mundo tá inseguro, vou colocar meu dinheiro aqui numa coisa um pouco mais rápida, né, que eu tenho mais visibilidade do que vai acontecer. Vamos esperar um pouco. Então, o venture capital ficou travado. Agora que você começa a ver algumas movimentações por conta de IPOs recentes, né? Figma está aí na fila para fazer IPO, IPO grande, depois de ter, né, a compra pela Adobe bloqueada. Me fugiram os nomes, mas a gente já teve dois ou três IPOs esse ano lá fora, lá na NASA. Então você começa, agora que a coisa está começando a aparecer que vai andar. Era para ter sido ano passado, né? Todo mundo estava com expectativa que tinha sido em 2024, mas agora chegou 2025. Então, lá fora, pelo menos, você já começa a ver talvez um alívio, ou pelo menos o pessoal tá, ó, então tá bom, tem perspectiva, dá pra gente ir. Aqui,
Cara, ainda continua travado, exatamente pela mesma, né? Tem muito fundo ainda passando o chapéu, querendo captar, né? Porque o pessoal já está encerrando os ciclos aí dos fundos que captou ali 2022, 2023. Então, os GPs, né? Os gestores estão passando o chapéu para criar fundos novos e estão com dificuldade de captar, porque, voltando ao cenário dos LPs, né? Dos investidores, o cara não quer botar dinheiro numa classe de ativo que ele não sabe se vai dar retorno esse troço. Ainda mais aqui, 15% de juros, deixa eu ficar na renda fixa, não tem por que diversificar, né? Então, você ainda tem um cenário. Tem saído, ultimamente, nas últimas semanas, tem saído bastante coisas se você comparar com o ano passado, vai. Mas tem saído algumas rodadas interessantes. Tem tido uma movimentação de fundos estrangeiros, fundos americanos, voltando a investir, voltando a liderar rodadas em algumas startups aqui no Brasil, mas não há um interesse de, cara, queremos Brasil, a gente está comprando o Brasil, queremos. Se você chega lá, o que eu tenho ouvido é, chega lá, apresenta um bom projeto, os caras, porra, isso é um bom projeto, vão investir. Mas eles não estão ativamente procurando coisas por aqui. Então, tem espaço, tem dinheiro, mas ainda tá travado, ainda tá devagar. Não, e eu acho que dificilmente a gente vai voltar aqueles excessos, aquelas coisas de 2021, 2022. Talvez, e também eu falo isso porque eu sou fã, sempre gostei da ideia, talvez isso dê mais gás, até mais impulso exatamente para tokenização, para o que o CRIA está fazendo, porque o mercado do Bitcoin está fazendo ali aliás, você falou um negócio interessante, porque eu estava falando com o Reinaldo outro dia, e eles falavam muito em tokenização, né, em investimento tokenizado, e isso não rodava. Quando eles começaram a falar em renda fixa digital, falou que o negócio virou, assim, pô, renda fixa eu entendo. Tá, agora me explica o que é uma renda fixa digital. Ah, tá, beleza, eu vou ganhar dinheiro que nem numa renda fixa tradicional. Aí ele falou que o negócio estourou. Então, assim, até às vezes a questão a nomenclatura, né, né, muda bastante. Então, a UMB Startups, né, a tokenização, a listagem fora de ambiente de bolsa e tal, eu acho que abre um caminho para essas coisas alternativas, né? Para essas possibilidades alternativas. Então, eu tenho que de novo, defender, falar que o negócio, né, não está tão ruim, porque eu tenho um portal que fala só sobre isso, né? Eu estou aqui também comprometido, com o rabo preso, mas sou um cara bem realista. Eu acho que hoje a gente está num ponto melhor do que a gente estava segundo semestre do ano passado. Acho que ano passado começou com uma expectativa alta, passou ali segundo trimestre em diante, o negócio desandou. Começo do ano, primeiro semestre, estava muito lento. Agora, a partir de junho, julho, eu sinto que as coisas começaram a andar de novo. Espero que continue assim. Mas os últimos dois meses, pelo menos, a gente tem visto mais movimentação. Parece que algumas coisas estão destravando e agora a gente começa a ter um mercado mais movimentado, por assim dizer. E quando a gente, olha, eu pesquisei aqui rápido o que tu estava falando, foi bem interessante. O Brasil, desde 2021, não teve IPO, né, cara? Não, Então, não. em O último 2020, IPO Brasil foi local Vita, web, eu acho. Não. Vita, Ah, tá, isso, tu falou de tech, é, mas é, isso, é, há agora, 4 anos, cara. há 4 anos, 2021, o Brasil fez 44 IPOs, se esse dado não está ruim, né? Estados Unidos fez 1.035. É 2022, bizarro. tá, 2022 o Brasil fez zero IPOs, Estados Unidos 181, 23 Brasil zero, Estados Unidos 154 IPOs, 2024 zero, Estados Unidos 225 IPOs, 2025 até o momento o Brasil fez zero IPOs, Estados Unidos 193 IPOs. Então, o tamanho da bolsa, o mercado de capitais forte, ele impacta muito mais a vida das pessoas do que elas imaginam, né? Eu bato Do na que elas tecla, imaginam. como economista, eu Exatamente. bato na tecla, cara, que tratar o mercado financeiro como bandido, ou como a Faria Tipo, Limer, como cassino, né? Que é, geralmente as pessoas. as pessoas não têm noção de como que é uma cadeia que depende do IPO para a empresa ser listada, para que o fundo possa recuperar o valor investido, para que ele possa fazer um reinvestimento, para aquela empresa que passou pelo processo de IPO poder contratar mais pessoas, aumentar a renda média dos seus colaboradores. E para ter IPO, cara, a economia precisa estar sólida.
E desde É, 2021 a gente vem falando de aumento de gasto público e do Brasil ter perdido um pouco a mão na questão de gastos, né? Então é. é incrível como que isso impacta muito no dia a dia. Mas Pois é, aí o governo gasta mais, juro sobe. Cara, os juros hoje, esses juros a 15%, cara, de novo, você, como economista, sabe muito melhor do que eu, mas, cara, quem investe, olha para começar qualquer projeto de investimento, para começar a pensar em qualquer projeto de investimento, o seu retorno tem que ser de pelo menos 15, 20%, cara, senão você não paga a conta. Então, assim, que empresa que vai investir? Que empresário, né? Que private equity vai querer botar dinheiro numa empresa, numa economia que não anda, né? Que tá parada e que vai dar. Como isso vai dar retorno de 20%, de 30%, que é o que um private equity procura? Cara, é, não acontece nada. A gente fica é. nessa estagnação, né? Aí meu lado economista começa a falar muito, eu tenho que me controlar aqui, mas aí a gente entra para o conceito do país pobre, que é a uberização da economia. Tu já ouviu falar disso? Uhum, Que é uhum. quando é melhor um engenheiro ser Uber do que ele ser engenheiro, né? Porque para o engenheiro ganhar dinheiro, ele precisa ter uma empresa grande que pague ele, né, para ele exercer a função dele de forma plena. Quando não tem grandes empresas, tem pouca demanda por engenheiros, poucos projetos, a mesma coisa. Cara, é melhor fazer Uber do que trabalhar como engenheiro. Mas Uhum. isso são papos para outro podcast. A gente está indo para o final. Agradecer o teu tempo também. O que que tu colocaria como mensagem final assim para quem é founder, para quem investe também? Porque mesmo que a gente esteja passando por um momento complexo, eu acredito sempre na questão do empreendedorismo, né, nas janelas de longo prazo. Sempre vai bater a renda fixa. É difícil digerir esse risco agora de tendo um juros a 15 tu empreender, mas a gente não só aqui no Brasil, tem maluco para tudo, né? O que que tu enxerga para o futuro aí, para o nosso mercado? Cara, de novo, né? Você tem esse cenário sufocante de curto prazo, mas como a gente olha, né, sempre para o longo prazo, e não dá para não dizer que é o melhor momento, cara. É o melhor momento para empreender, é o melhor momento para fazer qualquer coisa. Olha a convergência tecnológica, né, de tecnologias e o custo praticamente zero para fazer qualquer coisa, né, bicho? Pô, se 2, 3, né, 5 anos atrás, você falava, vai lá, um cartão de crédito, contrata um negócio na AWS, né, contrata um serviço na AWS, beleza, você lança uma empresa, hoje, cara, você nem precisa entrar na AWS, você entra no Lovable e dá um prompt, ele te dá a empresa inteira em minutos, né, te dá o aplicativo, te dá o site, te dá tudo, sem nem você precisar passar na AWS, né, nem ter um conhecimento técnico, eventualmente, para passar para um cara. Ele já te entrega ali low code, no code, vibe coding, todas essas palavras da modinha aí. E eu acho que isso cria oportunidades infinitas, né? Pô, você vai lá no Lovable, cria um negócio, aí, né, você tem o blockchain que também tá fácil, você tem tokenização, você tem, né, os stablecoins que você pode, né, implementar, jogar você tem, né, realidade virtual, né, realidade aumentada, tem tanta coisa, tanta tecnologia hoje disponível que até a gente está fazendo o startup tem 5 anos, eu fiz uma entrevista com o Davi Vélez do Nubank e ele estava defendendo isso também. Ele falou, pô, quando a gente montou o Nubank, você precisava de um cara de marketing, um analista de não sei o quê. Cara, hoje você cria agentes que vão substituir, não vou falar totalmente, mas pelo menos 50% ali, pelo menos uma camada mais júnior, você consegue substituir com agentes, né? Com automatizações. Então, a empresa que para ser constituída ou para crescer precisava de 50, 100 pessoas, hoje, de novo, aquela tendência para o venture capital cara, ter uma empresa de 10 pessoas, né? A própria Curso, né, o Lovable, que virou agora unicórnio, você não precisa mais de 100, 200, 300 pessoas, você precisa de 10, 20. Então, é o melhor momento para se empreender, sem dúvida. Lógico. Aí agora, qual que é o desafio? Se fosse assim, beleza, todo mundo vai virar unicórnio, tá fácil. Não. O desafio voltou a ser
go-to-market. Cara, você tem que ser bom. Você tem que saber fazer, você tem que executar bem, né? Você não tem mais aquela dificuldade de entrada. A barreira de entrada hoje é praticamente muito baixa. Não vou falar zero, mas a barreira de entrada para empreender ou para fazer qualquer coisa é muito baixa. Vence quem tiver um bom produto, quem tiver um bom go-to-market, quem tiver uma boa execução. Então, assim, a chamada é essa, cara. É o melhor momento. Se é para fazer, tem que ser agora, porque provavelmente os juros não vão ficar em 15% por muito tempo, vai ficar 12, vai ficar 11, vai ficar 14. Vai ter que, aqui no Brasil especificamente, vai ter que haver uma movimentação. Estados Unidos vai haver movimentação. Quer dizer, o mundo não vai ficar nesse cenário por muito tempo, porque senão tudo vai travar, né? Então, quem começar agora provavelmente vai estar melhor preparado daqui 2, 3 anos do que quem ficar segurando e daqui a 2, 3 anos para lançar daqui 2, 3 anos, né? Então, se é para fazer, é o melhor momento. Vem para a água que tá quentinho aqui. Concordo plenamente, cara. Pô, obrigado pela participação. Espero que a gente mantenha bastante contato. Como é que o pessoal consegue te achar ali pelo portal do Startups, LinkedIn, o Instagram? Boa. Startups.com.br é o nosso portal, então a gente tem lá notícias quentinhas todos os dias. Se cadastra também na newsletter, entrando lá no startups.com.br, a gente tem uma newsletter diária. Pode me procurar, me acionar no LinkedIn também, Gustavo Brigato. Eu tenho uns homônimos, mas o meu acho que é o primeiro que aparece ali. LinkedIn, Instagram também pode me procurar lá como Gustavo Brigato. E também todas as nossas redes são startups.com.br, então tá fácil. Não é difícil encontrar a gente. Fechou. Obrigado, cara, pela participação, pelo teu tempo e a gente se fala até mais, pessoal. Até a próxima. Valeu, gente. Falou.